seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa nosso. O seu eu é a bússola da sua vida. Já começamos o programa dando as boas-vindas e percebendo que a Dora acaba de se desconectar da nossa sala de reunião de programa. Olha que coisa interessante. Boas-vindas com uma fuga de uma pessoa que está vestida exatamente como eu estou. Já foi motivo de muita risada entre nós aqui quando nós chegamos, porque eu já tinha brincado com a Thaís que eu ia trocar de roupa, que a Thaís está toda produzida de muitas bijuterias e macacão jeans, toda demais. A Simara sempre chega arrasando, e eu falei, não, a Dora sempre chega toda colorida, eu tô só com um camisetão morrendo de frio hoje aqui. Aí eu falei, não, vou trocar de roupa, Thaís. Depois eu falei, não, gente, está muito frio, eu tô com uma cobertinha na minha perna, não vou conseguir levantar daqui para ir trocar de roupa. Chegou a Dora, estamos iguais. Vou dar boas-vindas, a Dora cai e sai de cena. Caramba, olha, realmente começamos animadas hoje o nosso programa. Foi uma distração, eu apertei errado. A distração que te fez realmente cair, né? Interessante, acho que a gente pode começar por aí, então, Dora, acho que é um bom começo de abordagem, né? No movimento de constelação presencial dessa semana, um dos assuntos que foram abordados foi exatamente esse. Vivemos muitas vezes numa linha tênue, onde, sem perceber, podemos gerar um impacto muito grande sobre a nossa vida. Quando eu trago essa abordagem para vocês, eu me lembro de um filme que eu assisti essa semana, que, para variar, eu não lembro o nome, mas é muito interessante porque ele aborda uma forma diferente o último ano da Segunda Guerra Mundial. E a história é mais ou menos o seguinte: um pai é médico, tem uma filha de mais ou menos uns 18 anos e um filho de mais ou menos uns 20 anos. E ele mora na Holanda, se eu não me engano, acho que na Holanda, eles moram na Holanda, e ele apoia os alemães. E os alemães estão entrando na cidade deles. A esposa desse médico tinha falecido faz um ano, e o filho estava tirando foto dos alemães entrando na cidade. O filho adorava fotografar tudo e documentava o que podia e o que não podia. Mas ele estava ali tirando foto dos alemães entrando, e acontece que um alemão se irritou com ele, ele pegou uma pedra para jogar de volta, para revidar, com sangue quente. Essa pedra estourou o vidro de um caminhão, não sei o que aconteceu, provocou um acidente e matou 2 homens, 2 alemães. Uma pedra tirada matou 2 alemães. E aí ele é identificado pelos outros soldados e ele é condenado a ser levado pelos soldados por conta dessa atitude. E aí vem a discussão que quantas vezes a gente, num sangue quente ou numa distração, não acaba gerando um movimento que pode definir uma vida. Há um tempo atrás, nós saímos um sábado à noite na Giovanni Gronchi e tinha uma pessoa num carro, tipo um HB20, um carro baixinho, pequeno, normal, e na frente dele um caminhão muito grande. E tem um supermercado descendo a rua, ali na frente da Giovanni, e o caminhão tentou entrar na doca. Só que imagina um caminhão enorme, entrar numa doca no meio da Giovanni Gronchi. O que ele fez? Ele abriu para entrar, e quando ele abriu, ele quase bateu no carro que não percebeu e foi cortar. Então, quase que os dois eram de frente. O moço do HB20 desceu do carro e começou a xingar o caminhoneiro. O motorista do caminhão pegou uma arma, mas era uma pistola. Não é pistola, como que é? Espingarda, desse tamanho assim, e apontou para ele. A gente no carro de trás, olhando a cena, e eu, pelo amor de Deus, só comecei a rezar. Aí o motorista do caminhão fez assim: quer continuar brigando? O cara entrou no carro e foi embora. Mas por um fio, que não sai um tiro ali. E uma irritação gera, né, uma morte. E muitas vezes a gente olha para incidentes. Às vezes eu não presto atenção, vou atravessar a rua e acontece alguma coisa. Domingo, no Ibirapuera, eu andando, uma moça simplesmente esqueceu que tinha faixa de bicicleta.
Atravessou a faixa de bicicleta, vinha um menino a toda velocidade, freou, no que freou a bicicleta, jogou bem em cima de quem? De mim. Por isso daqui eu não fui atropelada pela bicicleta, eu não tinha nada a ver com isso. Então, olha, quanta coisa nessa semana, mostrando exatamente isso. Um toque que eu dei na tela do celular foi um toque que me derrubou do programa. A Dora acabou de falar isso. Me derrubou do programa, eu fui lá, conectei de novo, entrei. Ok. Mas quantas falhas numa direção, quantos esquecimentos, né? De repente, de um forno ligado, de um ferro ligado, não determinam um movimento de vida, um movimento de um acidente, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é interessante nós olharmos não para o medo disso acontecer, mas para a consciência que gerou no passado quando esse inesperado aconteceu. Porque se esse inesperado no passado aconteceu e a ruptura de um sonho ali ocorreu, um sonho se interrompe por conta de um movimento inesperado, um diagnóstico inesperado, né? Um incidente que causa um ter que ajustar a nossa direção, né? No futuro, esse movimento vai se mostrar de diversas formas. Inclusive, num sentimento de insegurança, né? Em situações que se interrompem sem justificativa e geram um impacto na nossa vida. E a gente não entende por quê. E aí, muitas vezes, você ouve o outro dizendo, nossa, que azar que eu tenho. Parece que quando as coisas vão se realizar, nada acontece. Parece que eu chego sempre perto e nada acontece. Mas o que existe por detrás desse quase chegar perto, né? E aí eu fico pensando também num outro aspecto. A gente reclama tanto quando um voo atrasa, quando um semáforo fecha, quando a gente pega um congestionamento. Mas essa semana, depois de ter uma série de acessos a tudo isso, eu aprendi a dizer: obrigada, meu Deus, eu estou no lugar certo e no momento certo. Eu não poderia estar num outro lugar. Porque quando nós começamos a nos conscientizar disso, nós paramos de viver uma insatisfação constante de uma consciência universal que está nos guiando e muitas vezes nós não estamos nem valorizando a existência dessa consciência universal. O que vocês sentem com relação a tudo isso? O que vocês gostariam de compartilhar com relação a tudo isso? Você sabe que agora quando você falou no final que você começou a ter essa consciência, né, de não ficar sofrendo com o que vai acontecer, se eu não tivesse aqui, para mim, Kátia, isso vem muito da constelação, das nossas aulas, das lives que eu assisto com você. Hoje, para mim, eu também consigo, não é perfeito, né? Mas às vezes a gente escorrega, mas muitas situações eu vou reclamar, mas devia ter feito isso, ou não, devia estar no aeroporto mais cedo, alguma coisa assim. Eu paro e falo, não, eu não vou reclamar, porque tem que ser assim. E, inclusive, essa semana teve um caso, né, de um moço que ia pegar o avião, não sei se vocês viram no noticiário, ele ia pegar um avião e o avião caiu. E ele aqui não no Brasil, estava isso? Aqui no Brasil, depois eu passo para vocês quem era. Mas o avião caiu e daí ele falando, eu estava no lugar certo. E é fato, né? Atrasado. Ele estava atrasado. Atrasado. Então, eu ganhei essa consciência com as nossas práticas, né? Com o nosso dia a dia. Eu devo isso à constelação, ao nosso olhar sistêmico. Concordo com o que você disse. Mas você sabe que antes eu ficava determinando assim, bom, eu estou indo, tal horário eu tenho que estar aqui de volta, tem que dar tudo certo, tem, né? Nessa semana, quando eu fui sair para o aeroporto, eu peguei um kit e falei, eu não estou trabalhando a possibilidade das coisas darem errado, eu só estou trabalhando a possibilidade das coisas darem certo da forma como tem que ser e eu estar me sentindo confortável dentro das possibilidades que existem. Então, se eu já sei que tem uma previsão de tempestade um dia inteiro numa cidade, que o aeroporto fecha na primeira gota d'água, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um kit
que vai me trazer bem-estar. Meu kit é lápis de sobrancelha, que eu não sei, o pior que é verdade. Primeiro item do kit, lápis de sobrancelha, sem ele eu não vivo, né? O kit básico, realmente, assim, filtro solar, uma camiseta que eu posso usar para dormir e uma para voltar, porque eu não consigo usar roupa usada, né? Então, eu falei assim, gente, um tênis, porque onde eu estiver eu vou dar um jeito de correr. Então, eu criei um kit básico. Eu fui com uma bolsa. Lá dentro da minha bolsa tinha tudo que eu precisava para sobreviver pelo período que tudo daria certo da forma como teria que dar. Deu tudo certo, eu não precisei usar o kit, guardei de volta o kit e ficou tudo certo. Mas eu entendi que não adianta nós ficarmos tentando estabelecer que as coisas precisam ser dessa forma. Porque existe algo maior que nos rege. E foi muito lindo essa semana, numa constelação, nós fizemos um movimento oculto, e nesse movimento oculto nós colocamos uma representante que não sabia o papel dela, mas ela representava a consciência universal. Aí nós colocamos um representante para representar cada um de nós. Colocamos um representante para representar a ciência, um para representar a religião e um para representar o olhar sistêmico. A ciência, o tempo todo, no movimento de explorar e de usufruir de tudo que tinha no movimento acontecendo. Então, o tempo todo ela estava muito ativa, mas ela estava ativa. A religião, o tempo todo tentando acompanhar aquele que representava cada um de nós. Então, era o sombra, o tempo todo tentando acompanhar o que representava cada um de nós. E o olhar sistêmico, quase dormindo numa cadeira de balanço. E a representante falou assim, tá tudo certo. Eu sei que está tudo certo, porque eu sei por que tudo está acontecendo. E a consciência sistêmica tentando organizar nosso representante. Extremamente agitado, buscava o tempo todo, não sabia o quê, falava o tempo todo, fazia barulho, gerava distração. E aí ficou muito claro que só tem um ajuste a ser feito. Nós, né? Mesmos. Uhum. Porque o restante, a natureza por si só está toda harmonizada. Quem está ali tentando fazer um movimento contra tudo que é natural? Nós, a nossa mente. A nossa essência não, a nossa mente. Em determinado momento da constelação, eu senti que faltava um representante, a essência. E coloquei a representação da essência de cada um. E a representação de cada um ficou dominado pela mente. A essência foi unindo todos e foi trazendo a consciência para a racionalidade. É muito interessante isso, né? Na verdade, nós somos educados para pensar o tempo todo e não para sentir, né? Exatamente, concordo. Nesse ponto, eu acho que está certíssimo. A nossa educação foi toda movida para isso. Você não está dando espaço para o seu sentir, para a sua intuição até. Eu penso muito na intuição. Eu acho que todos nós somos intuitivos, sabemos por bem para onde ir e como ir, entendeu? Mas a gente breca e deixa o racional entrar, e daí você deixa de fazer as coisas, você deixa de... Muitas vezes nós estamos aqui, ó, todo mundo cheio de coisas, cheio de ideia e etc. e tal, mas vem aquela coisa, não vou falar, será que está na hora certa? Será que eu devo falar? Daí nós todos calamos e não deixamos, não nos expressamos, não colocamos a nossa ideia na mesa. E acontece toda hora, o tempo todo. Porque nós o tempo todo somos educados para ter medo do que os outros vão pensar sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta. Por o julgamento, o julgamento. Você está sempre preocupado com o julgamento do outro, né? Exatamente. Como o outro vai processar? Eu não penso como eu vou entregar para contribuir. Como o outro vai processar isso, o tempo todo eu fico já naquele estado de alerta, né? Hoje teve um evento muito interessante. Eu estava dando aula para o nosso grupo de formação e eu estava tirando dúvidas dos alunos. Aí uma aluna chegou para mim e falou assim, Kátia,
Se uma pessoa chegar e disser que ela não ficou satisfeita com a constelação, o que eu devo responder? Eu falei, primeiro espera, quando acontecer, sente no seu coração. O que o seu coração mostrar, você responde para ela. Ah, mas é porque daí eu já queria treinar. Você vai se desgastar, gastar energia treinando uma justificativa. Eu, sinceramente, sabe o que eu diria? Falei para ela, você gosta de bolo de Nutella? Ela falou, gosto. Eu falei, eu também. Sabia que tem um maluco de um amigo das meninas que não gosta de bolo de Nutella? Não gosta. E ele ama batata frita. Eu gosto de batata frita? Não, para mim é o último prato que eu vou pedir, um prato de batata frita. E você vai dizer, puxa, eu adoro batata frita. Então, você não consegue agradar todo mundo nunca. Não vai conseguir. Porque se eu fizer o bolo de Nutella aqui, o amigo delas vai torcer o nariz. E se eu fizer batata frita, as amigas que estão de regime vão torcer o nariz. Então, não adianta. Você não vai nunca agradar a todo mundo. Quando ela disser, você diz, eu te respeito. Eu respeito o seu ponto de vista, eu respeito a sua experiência como foi. E sinta no seu coração o que você tem que responder para ela. Mas veja, ao invés de nós estarmos conectados para olhar para ações de desenvolvimento, nós já estamos olhando para justificativas, não é uma crítica com relação a ela. Ela espelhou o nosso cotidiano e a nossa preocupação interior, né? O como eu já vou me defender caso venha um ataque. A verdade é essa, né? É. Mas eu acho que também isso tem a ver por exemplo, com o meio que se vive, né? Como eu trabalho em empresa, e é uma empresa multinacional, é uma empresa mais antiga, você tem isso, eles te impõem isso, você tem, por exemplo, vou fazer uma apresentação. Thaís, você tem que fazer a apresentação, mas é assim, para ser elogiada. Você tem que ter resposta para tudo que te perguntarem, porque você sabe sobre o assunto. Então, querendo ou não, as pessoas colocam em você esse sentimento já, eu serei julgada e eu já tenho que reagir de tal maneira. Isso no mundo corporativo, né? É bem forte. Por isso que cada vez mais a gente precisa plantar as sementinhas da prática sistêmica no mundo corporativo. Sim. Respeito à individualidade. Olhar, eu sei que dentro de você tem o melhor valor para entregar o melhor resultado, a sua melhor contribuição naquele momento. Como você vai fazer? Você é livre para fazer. Ontem, eu chego sempre um pouquinho depois que a imersão começa, porque nunca tem um voo que sai de Congonhas a tempo de eu chegar às 7 da manhã no lugar. Eu sempre chego às 7h30, 15 para as 8, que eu pego o primeiro voo quando os voos começam a decolar de Congonhas. E aí, as meninas sempre me falam, né? Como eu faço o primeiro movimento, né? Aí eu falo, olha, a gente podia fazer um movimento com cartas terapêuticas, a gente podia fazer um movimento assim, 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 mas dentro disso, sente no seu coração e segue, né? Cheguei ontem na imersão, eu olho, tá tudo certo, tá acabando a atividade, vocês me avisam que eu abro a porta e entro, combinado? Daí a pouco eu abro a porta, uma bruxa. O que é isso? A nossa consteladora tinha se vestido de bruxa, tinha enchido um mundo de balões de coração, tinha levado marshmallow e fez uma prática linda com cartas, marshmallow e corações em balões em formato de coração. Eu não teria nem criatividade, nem habilidade para me vestir de bruxa e estar ali. Como eu ia criar essa atividade se eu não tenho isso dentro de mim? Quando você permite que o outro seja o outro, gente, na hora eu fiquei emocionada, eu fiquei passada. Gente do céu, realmente ela me surpreendeu em todos os aspectos. E foi muito engraçado, porque depois eu fui vendo as pessoas relatando as sensações que elas tiveram também, e o quanto foi inesperado, e o quanto esse inesperado gerou um estímulo novo nas pessoas, né? Então, às vezes, eu sou aquela encaixotadinha, o cabelinho tem que estar liso, a franja não estava bem lisa, uma faixa, porque senão os cabelinhos vão ficar arrepiados, né? Eu não sou, nunca ia chegar ali com o chapéu de bruxa. Ela é o contrário. Ela estava com, sabe assim, com 2 pés de meia em cada pé, porque ela sabia que uma hora ela ia ter que tirar e ia aparecer isso, sabe assim, fora da caixa. Então, por que eu estou contando isso, né? Porque quando a empresa ela traz já um modelo que você tem que seguir, ela tira de você o direito de ser criativo, o direito de ser quem você é. Não é uma crítica à sua empresa, por favor. Nós generalizamos o mundo corporativo. Acho que até assim, a gente acaba generalizando um pouco o contexto todo. Mas dentro do mundo corporativo, quando a prática acontece dessa forma, é legal que haja uma revisão.
e a permissão, né, para que o outro seja outro. Isso foi sempre uma discussão entre mães no que diz respeito à educação. Porque você tem duas linhas de escolas muito diferentes, né? Uma onde a criança tem que estar com a camisetinha por dentro da calça, né? E as minhas filhas foram a vida inteira assim. Colégio alemão, camisetinha por dentro da calça, tênisinho branco, não pode ser tênis colorido, tem que estar limpinho, tem que estar penteadinho. E tem um outro grupo de escolas, né, de educação, que é aquela super criativa, que a criança vai sujar a mão na argila, que ela vai produzir, que ela vai pintar, que ela vai chegar. E qual é a melhor? Não tem a melhor. A verdade é que a dose, um pouco de cada um, seria perfeito. Por quê? Porque acaba que as minhas filhas foram criadas extremamente pontuais, extremamente regradas, mas elas lutam com a criatividade. O tempo todo elas ficam tentando desenvolver um pouco a criatividade, mas é um desafio. É um desafio. Dificilmente eu vou ver minhas filhas vestidas de bruxa fazendo um teatro sistêmico no meio de um encontro, né? Em compensação, quando a gente vê esse outro lado, né, a dificuldade de ter algumas disciplinas que seriam legais serem inseridas na dinâmica do dia a dia. Então, a dose disso tudo é muito importante, né? Tudo que é o extremo acaba afastando você da melhor oportunidade de explorar a vida, né? Eu sei que eu sou extremo, e para mim é um desafio constante quebrar um pouco essa armadura, sair de dentro dessa casca, né? Até brinco um pouquinho com a história dos brincos, que eu ponho mais brinco, que eu ponho mais anel, porque fora do cotidiano, porque no cotidiano eu também não consigo inovar muito. E tenho feito um esforço para isso, porque senão você fica muito focado no mesmo, você busca sempre as mesmas soluções, você busca sempre a mesma cor, você busca sempre dar o mesmo resultado. Isso te engessa, né? E como que você vai exigir do seu colaborador o melhor resultado se você sempre busca o mesmo resultado porque você acha que é o melhor resultado? Mas será que é mesmo, né? Será que exatamente quando acontecem as falhas que não vêm as oportunidades de se experimentar o novo, entender que existia uma nova versão para aquilo que seria ainda melhor, né? Engraçado que essa semana, aliás, a semana da criança toda, nesse mês todo, eu estou trabalhando bastante a criança interior. E o que me veio bastante, assim, que eu ouvi o que a Simara falou aquele dia para mim, aí eu fui fazer uma autoanálise, né? Realmente faz todo sentido. E aí eu comecei a trabalhar bastante a criança interior. E hoje, quando você falou da pedrada, então eu estou fazendo um resgate lá e fazendo na linha do tempo, sabe? Cuidando de cada fase certinho, indo até lá, dizendo um sim para aquela situação, tal. Daí do inesperado. Daí me veio agora, quando eu estava indo embora para casa, e o menino seguiu pela estrada que não era dele, ele foi porque a gente andava 4 quilômetros a pé, né? De uma fazenda na outra. E ele foi pelo pasto, assim, ele jogou a pedra e a pedra me pegou na perna esquerda, bem no meio da perna mesmo, aquela pedra que faz aquele barulhinho assim, e sai sangue preto. E daí me veio... Engraçado, daí lógico, eu não podia andar mais, daí foi chamar o carro mais próximo, da fazenda mais próxima, para o meu pai levar para a cidade. E o meu pai, daí me veio agora que o meu pai, com esse inesperado, meu pai ficou de mal com o pai do menino, o meu pai morreu de mal com o menino, que falou que o cara, você não deu educação para o seu filho, aquela coisa toda, aquela coisa bem engessada, aquela coisa bem... tal, que não deu abertura. O pai não tem culpa do menino ter ido até lá, mas foi uma coisa assim, super inesperada. Aí a professora começou a deixá-lo após a aula, até a gente ir embora, uns 15 minutos, porque ela dormia mesmo na fazenda, né? E daí veio tudo, porque eu estava trabalhando bastante assim, o resgate das professoras, da gratidão também professor, e também nessa tudo que me veio dessa gaga, desse gaguejar meu, daí me veio, de repente, eu sempre, né, fazem 20 anos que eu trabalho com o tarô.
Mas eu trabalhava na educação antes, né? Mesmo sendo taróloga, eu também era educadora também. Mas, de repente, eu deixei a educação. Sabe, eu esquecia de falar que eu fui professora, que o dia do professor também era meu dia, tal. Aí, daí o dia do professor me veio e disse, eu também sou professora. Sabe, quando eu honrei todo aquele tempo, agradeci todos os meus professores, tal. Sabe quando deu um alívio assim nessa questão de eu seguir como taróloga, como numeróloga, como consteladora, como tudo, com todas essas ferramentas, mas sem extinguir nada, sem excluir nada, porque eu estava excluindo aquelas bênçãos que eu recebi, que foi no início da minha carreira. E, de repente, estou trabalhando e veio todas essas... Ontem à noite que me veio todas essas lembranças e caiu a ficha de eu não dizer o sim mais para a educação, que foi o primeiro, né, o primeiro tempo que eu saí da minha casa, e já com 17 anos comecei a dar aula, que foi o primeiro trabalho que meu pai abençoou esse trabalho. Ele falou, pode ir, minha filha, você sabe o que você deve fazer ou não deve. E eu vim a 300 quilômetros da minha casa começar a minha carreira como professora. Então, eu tive a bênção do meu pai, e, de repente, eu estava excluindo, deixando de lado, né? Então, toda essa ficha caiu agora, ontem, esse período, desde da criança, né, que eu estou trabalhando, o professor, né, para honrar os professores que todo dia passa pela gente, toda hora a gente está aberto para aprender, para ensinar também, né? Então, toda essa questão, não sei se tem a ver com inesperado, mas assim, vai caindo aquela ficha, tal, aí eu, nossa, olha aí, as coisas se abrindo, tal, aí eu falei assim, nossa, gratidão, a Simara também, que aquele dia ela falou, não, como que a Simara me falou mesmo? Que essa insegurança, que era uma insegurança, mas era questão de vaidade também, do medo de ser julgada, né? Sim, sim. Mas eu penso que eu tenho duas coisas para te dizer, né? A criança caiu, né? Literalmente, a pedra acertou e Sim. te derrubou, né? E você precisou começar hoje o nosso encontro caindo. Caindo literalmente da sala, né? Saindo da sala. O meu sentimento é ainda uma pequena falha te derrubou. Quem cometeu a pequena falha lá atrás? Segundo o seu pai, o menino que não tinha educação. E aí o que acontece? Você precisa viver a pequena falha que te derruba. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Esse menino, ele espera a sua redenção. E sabe por quê? Porque logo na frente, nesse caminho, algo te põe em risco. Não sei te dizer se era uma aranha, se era uma cobra, se era um cachorro do mato, eu não sei te dizer. Mas ele te poupou. Quando ele te freou, ele te salvou. E era isso que ele esperava. Que você entendesse que essa queda não foi em vão. Mas que existe um amor por detrás desse movimento. Entende, Dora? Sim, sim, faz todo sentido, entendi, sim. Gratidão pela toque aqui que viveu agora, realmente. Gente, e assim, nós de cor-de-rosa iguais, Dora, vamos chegando ao fim de mais um dos nossos programas. Muito feliz em ter a participação de todos vocês. É muito gratificante estar pertinho de vocês através desse nosso papo, que é tão animado e tão gostoso. Se Deus quiser, em breve a Roberta volta com a gente, mais um pouquinho ela vai estar de volta com a gente, saudades dela. E desejamos aqui uma semana abençoada para você, que você receba as bênçãos de Deus, e esperamos ter contribuído com toda essa nossa conversa para que muitas fichas caiam também. Nossa gratidão, nós reverenciamos todo esse movimento. Um grande beijo, fiquem com Deus. Lembre-se, a vida é por mim, a vida é por nós. Grande beijo. Amém.